Bom dia! Tudo bem com você? Comigo tá tudo bem. Olha só, hoje vocês estão vendo que eu estou num ambiente diferente, né? Estou no meu ambiente de trabalho. Saí cedo, né, pra ir na academia e não tive como gravar o videozinho em casa. Então agora eu estou usando meu horário de café para poder falar um pouquinho de Deus para vocês, tá? E hoje a palavra saiu em Mateus 18, né? De 18, 21 e 35, né? E a parte que mais me tocou para falar para vocês, fala da parábola do servo piedoso, né? Onde Pedro perguntou para Jesus, né, quantas vezes ele deveria perdoar, né, o irmão dele, caso o irmão viesse pecar contra ele, né? E aí Jesus falou, Pedro disse, 7 vezes, Jesus falou, não, 70 vezes 7, né? E 70 vezes 7 dá 490. Mas Jesus não estava falando de um número. Por que ele não estava falando de um número? Porque logo depois, ele fala assim, ó, em Mateus 23, e ele explica para Pedro, por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seu servo. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o servo ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Olha só, ele devia uma enorme quantia de prata, né? E ele foi perdoado. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou com seus conservos, né, os servos dos servos, que lhes devia 100 denários, ou seja, uma quantia bem menor. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que deve. Então o seu conservo saiu de joelho e implorou-lhe a mesma coisa que ele fez. Tem paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos e companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Você perdoou ele da dívida, mas olha o que ele fez. Ele não perdoou com o servo dele e mandou o rapaz lá para a prisão por causa de 100 denários. Então, o senhor chamou o servo que havia perdoado e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E aí Jesus alerta, assim também lhes fará meu Pai Celestial a cada um de vocês que não perdoar de coração o seu irmão. Ou seja, quando você não perdoa, quando você não libera o perdão, você tem que ter muito cuidado, porque o Senhor pode voltar atrás e não lhe perdoar pelo que você já havia feito. Então isso é uma coisa muito séria mesmo. Por isso que eu digo para vocês que é muito importante que vocês leiam a Bíblia, né? Hoje em dia é muito fácil você conseguir uma Bíblia para você ler. E é de extrema importância. Por quê? Porque tem muita gente pregando a palavra de Deus de forma errada, dizendo, Deus te perdoa, Deus te ama, Deus te perdoa. Sim, Ele te ama, Ele te perdoa, mas e cadê a sua parte? O que você tem que fazer, né? Se você não perdoar o seu irmão, Deus não vai te perdoar, entende? Por que Deus tem que ter misericórdia de você se você não teve misericórdia do seu irmão? Não é? Deus é amor, mas Deus também é justiça, né? Então a gente pensa o seguinte, Grace, mas você pode dizer, mas eu perdoo, mas não sei, eu ainda fica aquela coisa, né? Porque assim,
Às vezes a pessoa fala um negócio que você não gosta e tal. Não, perdoei, esqueci o que aconteceu, beleza. Mas às vezes é uma coisa mais séria, né? Porque Pedro falou aqui, ó. Quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Ou quando ele pega contra você, pode ser uma coisa mais grave, né? E aí, o que você faz? Perdoa 7 vezes? Jesus fala, 70 vezes 7 você vai perdoar, né? Mas aqui ele também diz que você pode ter perdoado 500 vezes. Mas se você não perdoar, você também não será perdoado, né? Quando chegar, né, o final. Então, é uma coisa muito séria, né? Como eu já havia falado. E eu posso dizer para vocês, por experiência própria, que o perdão, ele é libertador. Quando você perdoa, o benefício é para você. Porque Deus, ele nos criou. E ele sabe como nós somos, como a gente sente, né? Jesus, ele veio para a Terra em carne e osso. Então ele sentiu todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, né? E ele teve uma conduta perfeita para mostrar para nós que é possível sim a gente ser segundo a vontade de Deus, né? E Deus quer que a gente perdoe. Então, o perdão, quando você libera o perdão, eu já disse, você libera, você joga para fora. Porque o perdão, ele vai gerando uma mágoa, ele vai gerando ressentimento. E mágoa é o quê? É uma má água. Você quer ficar com uma má água dentro de você? Uma água podre dentro de você? Né? Água podre, ela traz doença, ela dá dengue, ela dá um monte de coisa, né? Ruim, né? Então, assim, Deus não quer o nosso mal. A Bíblia, ela é um manual de como a gente deve viver e ser feliz, né? O inimigo tenta colocar contra. Não, você vai ser escravo, você vai ser isso, você vai ser privado de várias coisas. Como se a libertinagem fosse uma coisa boa, né? Porque a liberdade demais, ela também se torna uma prisão, né? Olha os vícios. A pessoa começa a usar drogas, daqui a pouco ela não consegue mais parar, e daí como é que fica? Não vira uma prisão, a pessoa não fica presa naquilo ali, né? Então, assim, Deus quer o melhor pra gente. E Ele sabe que o melhor pra gente é não reter essa mágoa, é a gente liberar perdão. Tanto pra nós, como pra pessoa. E perdoar tem mais a ver conosco do que com o outro. Então, se alguém fez... mas Grace, a pessoa me fez mal e a pessoa tem um coração endurecido e nem me pediu perdão. Como é que eu vou perdoar se a pessoa não me pediu perdão? Você perdoa? Você chega pra pessoa e diz assim, olha, eu te perdoo pelo que você me fez. De coração. Não tenho mágoa, não tenho ressentimento, não tenho nada. Você está perdoado do que me fez. A pessoa às vezes pode ficar até assim, porque às vezes a pessoa nem sabe que te fez tanto mal, né? E às vezes a pessoa pode ali liberar um perdão pra dizer assim, não, eu me perdoa, então, né? Eu não sabia que eu tinha feito isso, que isso tinha te machucado e tal. Então, você toma atitude e diz que perdoa. Porque o perdão ele é uma situação entre você e Deus. Não é entre você e a pessoa que te fez mal. Porque a pessoa que te fez mal, ela vai prestar contas do mal que ela te fez com Deus, né? É sempre entre nós e Deus. Então, me fez mal, eu vou pedir perdão para a pessoa. Eu vou perdoar, vou liberar perdão, né? Para aquela pessoa, olha, eu te perdoo por isso que você me fez. Porque quando você precisar de um perdão, porque a gente, infelizmente, a gente é humano, a gente acaba errando uma hora ou outra. E aí você vai pedir perdão para a pessoa e vai pedir perdão para Deus. E se você não tiver perdoado, você já sabe aqui o resultado. Não é a Grace que está falando, é a Bíblia, né? É a Bíblia e é Jesus falando no livro de Mateus, né? Como é que funciona. Então, gente, não percam tempo. Libere perdão para as pessoas que prejudicaram, que machucaram vocês, que feriram vocês, né? Libera o perdão para aquela pessoa. Isso não quer dizer que você vai esquecer o que a pessoa fez e vai estar ali, não, eu tô aqui, pode fazer o que tu quiser comigo. Não é isso. Mas você não vai ter aquele ressentimento, aquela mágoa ou ódio daquela pessoa. Você perdoou. Isso não quer dizer que você tem que continuar convivendo com aquela pessoa, né? Mas você libera o perdão para aquela pessoa. Eu te perdoo, né? E tá tudo certo.
você vai se sentir em paz com você e Deus. E se você não consegue perdoar, você ora a Deus e pede para que Deus te ajude a perdoar, porque Ele vai te ajudar, né? Porque Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Então você pede para Ele te ajudar a perdoar, e Ele vai te dar os caminhos para que você perdoe. E a melhor forma, por experiência própria, de você perdoar a pessoa é você pedir perdão para Deus pelo mal que aquela pessoa te fez. Intercede por ela. Senhor, você vai orar e vai dizer: Senhor, hoje eu peço perdão pelo que eu fiz, eu peço perdão porque fulano de tal ou fulana de tal me fez. Pai, ela não sabe o que faz, né? E justifica. Quando você justificar para Deus aquilo que foi feito, você vai perceber que às vezes aquela pessoa que fez o mal para você, ela não fez mal porque ela queria te prejudicar, porque ela queria fazer aquele mal, mas ela talvez não se atentou, não percebeu, ou talvez fez por pura maldade mesmo. Mas isso é entre ela e Deus. Mas você intercede por ela também, ou por ele, né, que te fez aquele mal. E você vai sentir no seu coração, aquilo vai começar a melhorar cada dia mais, sabe? Você mesmo, seu coração vai perdoando. E quando você se sentir pronto e preparado, vai lá e perdoa, né? Porque a gente não sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. E o dia que Ele voltar, a gente não vai ter mais tempo para perdoar. Então, quanto antes a gente perdoar, é melhor para nós mesmos, né? E aí você vai ter paz de espírito. Você vai esquecer. Daqui a um tempo você não vai mais nem lembrar do que aconteceu. Porque, como eu disse, é muito fácil a gente pedir perdão. Mas perdoar não é uma tarefa fácil quando as pessoas nos fazem mal, nos prejudicam, né? Não é fácil perdoar. O perdão, ele é divino. Mas é muito bom quando a gente perdoa e a gente entende que não somos só nós que erramos, as pessoas também erram, né? E muitas vezes nós vamos ser as vítimas desse erro, né? E muitas vezes nós vamos ter que exercer o poder do perdão. E aí vai ser muito bom, porque você vai se libertar desse mal que foi feito para você, né? Então, não deixe o orgulho, a soberba, né, te minarem, né, e impedir que você seja salvo, né? Ou que um dia que você cometa alguma coisa, Deus não te perdoar, porque lá atrás você não perdoou. Ou que Deus venha não te perdoar, porque você depois, né, que perdoou várias vezes, você não perdoou mais. Perdoe. Perdoe quantas vezes forem necessárias. Porque, como eu falei pra você, o perdão não é entre você e a pessoa, é entre você e Deus. Ah, gente, eu acho que hoje é isso, né? O assunto do perdão é um assunto bem extenso, que a gente poderia, né, falar aí o dia inteiro, mas eu também tenho que cumprir minhas funções aqui, tenho que trabalhar, mas fica o recado, né? Eu espero que hoje você que esteja vendo, libere perdão e sinta como é bom a paz que a gente tem depois que a gente perdoa, porque Deus sabe nos recompensar muito bem com paz de espírito quando a gente faz a vontade dele. Tá bom, gente? Um beijo grande. Eu vou fazer a oraçãozinha, não vou esquecer. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, na sua presença, para lhe honrar, adorar, enaltecer e engrandecer seu santo nome, Pai. Pai, nesta manhã, Pai, eu peço, Senhor, que cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo, Pai, seja tocado pela tua presença e que essa pessoa, Pai, aprenda a liberar o perdão, para que o Senhor também perdoe as suas falhas. Pai, todos nós somos pecadores e temos nossos defeitos, Pai, mas nos ajude a pecar o menos possível ou a não pecar. Nos ajude, Pai, nos colocando no caminho certo, nos orientando com o Teu Espírito Santo quando a gente estiver fazendo algo que prejudica alguém e perdoando quando alguém nos faz algo. Senhor, eu te peço, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui, Pai. Prospere, dê saúde, dê paz de espírito,
Cure a alma dessas pessoas, Pai, porque elas precisam de Ti, assim como eu também. Pai, essas coisas eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, nosso Messias, nosso Jesus amado. Amém. Amém. Gente, um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo.